Olá, tudo bem? Continuando a análise dos enunciados da súmula do STJ, falarei agora do enunciado de número 524, que nos diz que, no tocante à base de cálculo, o ISS-QN incide apenas sobre a taxa de agenciamento quando o serviço prestado por sociedade empresária de trabalho temporário for de intermediação, devendo, entretanto, englobar também os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores por ela contratados nas hipóteses de fornecimento de mão de obra. Vamos entender com calma esse importante enunciado de 2015. Estamos aqui analisando o aspecto quantitativo desse imposto municipal ISS-QN previsto no artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal. A questão aqui é sobre como analisar corretamente a base de cálculo. No caso do ISS, a Lei Complementar 116, no artigo 7º, nos diz que a base de cálculo é o valor do serviço prestado. Pois bem, a questão aqui posta nesse enunciado é a diferenciação entre dois tipos de serviços, parecidos, porém diferentes. Bom, a primeira situação é quando estamos diante de uma empresa que age como uma intermediadora. Esse serviço está previsto no item 17.04, que é o recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão de obra. Então, a empresa intermediária ela age como uma mera agenciadora, ou seja, ela não contrata o trabalhador. Ela encontra trabalhadores capacitados e os apresenta à empresa tomadora do serviço. Ok? E essa, então, contratará, inclusive pagará o salário, recolherá os encargos sociais. Neste caso, o serviço prestado, que é o agenciamento, terá como base de cálculo, para fins de incidência do ISS, o valor da comissão, da taxa de agenciamento, somente. Porém, se estivermos diante do serviço previsto no item 17.05, ou seja, fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores avulsos ou temporários contratados pelo prestador de serviço. Nesse caso, estamos diante de uma empresa que ela fornece a mão de obra. Inclusive, é a Lei 6.019, de 74, que trata desse tipo de serviço. Então, o artigo 4º vai trazer o seguinte conceito. Empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica, devidamente registrada no Ministério do Trabalho, responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente. Inclusive essa redação de 2017. Então, no caso dessa prestação de serviço, essa empresa ela detém os trabalhadores, certo? Ela os contrata e ela ficará responsável pelo pagamento dos salários, dos encargos sociais. E ela fornece essa mão de obra para o tomador de serviço. Então, a base de cálculo, neste caso, nessa situação, inclui o valor que é pago ao trabalhador e os respectivos encargos sociais. Ok? Esse valor global dessa prestação de serviço será a base de cálculo do ISS. Perceba que não é uma diferença pequena, não é uma diferença insignificante. Então, compreendido isto, vou ler novamente o enunciado que diz: no tocante à base de cálculo, o ISS-QN incide apenas sobre a taxa de agenciamento, quando o serviço prestado por sociedade empresária de trabalho temporário for de intermediação. Então, sendo intermediação, a base de cálculo é o valor da taxa de agenciamento. Ponto. Devendo, entretanto, englobar também os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores por ela contratados, nas hipóteses de fornecimento de mão de obra. Ok? Muito bem, e com isso nós concluímos a análise desse importante enunciado e também concluímos a análise de todos os enunciados do STJ e STF que tratam sobre IPTU, ITBI e ISS. Você pode procurar em nosso canal essa playlist que tem mais de 20 vídeos tratando desses impostos municipais na visão do STJ e do STF cristalizada em enunciados. Ok? Muito bem. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, de comentá-lo e compartilhá-lo. E se inscreva no nosso canal, pois sempre estamos trazendo temas com base nos enunciados do STJ, STF, TSE, além de outros assuntos importantes para o direito. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.